Vamos lá para o comentário semanal de 8 de maio, Dia das Mães. Feliz dia para as mamães. E vamos lá, vamos começar falando de S&P. Em termos de médias, não temos muito o que falar. Está cruzando, está se desenhando para baixo os índices americanos. Já está perdendo aí a nuvem de Shimoku. Talvez esperarmos uma confirmação. O que a gente pode falar é no curtíssimo prazo, nessa região onde ele se encontra, alguma divergência. Não está em região de sobrevenda, mas há alguma divergência. Se houver alguma correção na próxima semana, não me surpreenderia. Nasdaq, a mesma coisa, alguma divergência aqui entre índice de força relativa e preços, não me surpreenderia alguma correção na próxima semana, mas assim como o S&P, em termos de médias, né? Inclusive o Nasdaq estava à frente, uma situação pior. Então agora é começar a olhar para baixo, ver regiões aí de possível suporte e aí começar a ver como é que vai ser essa trajetória. Índice dólar continua devendo uma correção, chegou a fazer uma correção pequena, ainda apresenta divergência, tá? Então fez aqui a divergência entre 28 de abril, 2 de maio, corrigiu até uns 38% de FIBO, tem alvo agora lá no 104 e está testando aqui uma região histórica importante. Se corrigir, né, temos justificativas pelo índice de força relativa e se ainda continuar subindo, temos aqui o traçado, né, que nos dá essa projeção. Mas, né, havendo a correção, é uma correção aí para médias aí saudável dentro da trajetória de alta que vem construindo há muito tempo. O que a gente pode também dar uma observada é como é que vai se aproximando essa média de 50 com a de 200 aqui do semanal. Treasuries, outro que está devendo uma correção, continua avançando. Vamos olhar ele aqui no detalhe. Chegou a bater no índice de força relativa no mesmo ponto de 21 de abril, com diferença de preços. Podemos entender que aqui é uma região de possível resistência, pode passar, e aí tem uma resistência mais acima que fez entre 11 de abril e 19 de abril. Tem uma projeção aqui que já atingiu 61,8% de FIBO, pode um pouco mais, mas também havendo uma correção natural aqui em relação às médias. Também podemos observar a média de 50 em relação da de 200, está um pouquinho mais próxima do que do índice dólar. Vamos falar de Bolsa Brasileira, tá? A Bolsa Brasileira realmente foi para baixo, a média de 21 está bem inclinada, de 21 no diário está cruzando a de 200, os preços estão para baixo, perdeu em Shimoku, então é de supor que ela venha testar a média de 200 aqui no semanal. Mas a gente pode também dar uma olhada no EWZ. E no EWZ, ainda eu vejo alguma esperança aqui para a Bolsa Brasileira, algum racional dela se sustentar nos níveis que está e subir. Porque se a gente voltar aqui pelo índice, o desenho está fazendo o quê? Vai vir a terceira vez aqui testar a região de média de 200. Se perder essa região aqui dos cento e poucos, o próximo região de suporte é lá nos 93 mil. Então tem espaço para andar. Se a gente vem para o EWZ, há algum alento aqui para a Bolsa Brasileira. Vamos lembrar aqui que a gente tem duas referências aqui. O Ibovespa e o dólar. E o que seria? Bom, fez uma pernada de alta, foi lá testar máximas, né? Passou até um pouquinho, meio que se fosse um topo duplo. E mais ou menos fechou um pouquinho abaixo de 61% de fibra. A gente pode ajustar um pouquinho aqui, né, e considerar essa diferença aqui que está numa região de fibra e reagir.
O que não poderia acontecer com a EWZ? Tem mais uma semana fechando abaixo dessas regiões aqui. Ele reagir a próxima semana e fechar acima aqui, pelo menos da média de 200, de 50 aqui, seria bem interessante. Então, né, mais um fiozinho de esperança aqui, né, juntaria aqui com a no 20 Shimoku aqui, né, respeitando o limite inferior. Um fiozinho de esperança aí para a Bolsa Brasileira. E aí, podemos até olhar ela aqui no curto prazo, né? A gente sempre olha um desenho de uma linha aqui, que eu chamo de linha de tendência central, que ela já funcionou de diversas formas, como resistência inclinada, suporte inclinado, aí ele veio fechar abaixo aqui. Tem uma linhazinha aqui juntando os fundos de 30 de novembro, 6 de janeiro, mas eu gosto mais do desenho do EWZ como fio de esperança. Por aqui, pode se segurar aqui, né? Tá mais ou menos na mesma geometria aqui, mas a gente tem uma linha de tendência, uma linha de tendência de alta aqui de maior longo prazo que perdeu, tá? Que liga fundos lá da pandemia, de março, com fundo de 10 de janeiro deste ano, e que acabou perdendo aqui. Por isso eu prefiro como fio de esperança altista o EWZ. E por último, o dólar contra real. Tá? Eu acreditava no W, a gente chegou a falar na semana passada um pouquinho dele, deixa eu botar um pouquinho mais para o lado aqui para desenhar bem o W. Né? Então ele veio a 38, na semana passada eu falei, olha, ele pode vir até 50. Se aproximou quase de 50, eu acho que ainda é possível fechar o desenho aqui no 50 e aí ele pode voltar a cair, tá? Mas o que eu vou ficar de olho no dólar contra real na semana? Como é que ele vai começar a se comportar em relação a médias? Se a gente acredita que isto é uma pernada para baixo, está fazendo uma correção para voltar a retestar, ele não pode começar a ficar muito confortável nessas regiões de médias aqui. Ele pode vir batendo a de 200 para voltar? Pode, tem até espaço no FIBO. Mas eu estou começando a olhar aqui como é que ele vai se comportar com as médias. Não é de se desconsiderar ele realmente fazer e inverter, já que a própria Bolsa Brasileira estava toda bonita, desenhada para cima, né? E começou a derreter e foi perdendo rapidamente vários configurações altistas. Pode acontecer também no dólar contra real. Né? A gente tem uma mudança aí de cenários no mundo, né? E se discutindo, primeiro foi o início de aumento de juros de várias das economias e um possível medo de recessão. E o que estava sustentando aqui Bolsa Brasileira, dólar contra real, uma parte é a diferença de taxa de juros na questão de câmbio e também a questão de commodities. Se commodities começar a escorregar, pode ser aí que mude e a gente veja também o dólar mudando de trajetória aí e desconfigurando esse padrão de baixa rapidamente, como foi a Bolsa Brasileira. Enfim, são hipóteses que a gente precisa acompanhar, mas eu estou começando a acompanhar como é que ele vai ficar, se ele vai ficar muito confortável nessa região aqui em cima. Né? Um desenho mais curto, mais bacana, ele fechar o Wzinho e dar uma recuada para baixo. Vamos ver como ele vai se comportar esta semana e a semana que vem a gente vê como ficou. Vou desejar uma boa semana para todo mundo e lembrando que é uma semana aí que tem vários indicadores de inflação, um assunto que está muito na pauta. Principalmente o americano, o IPC, e no Brasil tem IPCA e também tem IPP lá para os Estados Unidos. Um grande abraço.